Deus escolheu Abraão para fazer vir sobre ele o que havia falado a seu respeito. E o que Deus havia falado a respeito de Abraão? Deus havia feito promessas a ele. A promessa de ter uma grande descendência, a promessa de receber a terra de Canaã, a promessa de, por meio dele, todas as famílias da terra serem abençoadas. E ele disse: eu escolhi Abraão para fazer vir sobre ele o que eu tenho falado a seu respeito. Eu escolhi esse homem para cumprir nele as promessas que eu fiz. E aí nós trazemos isso para nós também. E olhando para essas coisas, nós vemos um segundo propósito pelo qual o Senhor escolhe alguém. E porque Ele nos escolheu também. Ele nos escolheu para que nós proclamemos a sua mensagem. Ele nos escolheu para que nós falemos às pessoas acerca do que é reto, justo e santo. Mas não somente isso. Deus nos escolheu também para cumprir em nós as suas promessas. Isso é um grande privilégio. Deus nos escolheu para fazer com que as suas promessas fossem cumpridas em nós. Quando nós voltamos novamente para Pedro, na sua segunda epístola de Pedro, nós olhamos o primeiro capítulo, e o apóstolo Pedro menciona, ele fala sobre essas coisas. Ele diz em 2 de Pedro 1, versículos 3 e 4. Ele fala assim: visto como, 2 de Pedro 1, 3 e 4. Ele diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o versículo 4 então entra dizendo: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus nos escolheu, Deus nos separou para cumprir suas promessas em nós. Pedro diz que essas coisas, elas já surtem efeito em nós. Essas coisas que Deus nos deu, coisas que Ele prometeu e que Ele já nos dá, essas coisas nos ajudam de tal modo que nós nos livramos da corrupção das paixões que há no mundo e somos participantes da natureza divina que é o caráter de Deus. Pelas promessas que Ele nos deu, nós já somos participantes do caráter de Deus, da sua santidade, e por isso nós podemos nos afastar das corrupções que há no mundo. Então, quem são os escolhidos? Olhando para o versículo 19, quais são os propósitos que vemos nesse versículo? Há outros, é claro, a teologia da eleição é muito ampla, mas quais são, olhando para esse versículo, os dois objetivos da escolha de Deus? Primeiro, Ele nos escolheu para sermos proclamadores. Segundo, Ele nos escolheu para que as suas promessas fossem cumpridas em nós. E quando Pedro fala das promessas de Deus sendo cumpridas em nós, ele não pensa só no céu. Ele pensa na realização, na construção da santidade de Deus na nossa vida, que nos capacita a nos afastarmos das corrupções que há no mundo. Por que eu não me igualo às pessoas do mundo? Porque as pessoas vivem daquela forma tão feia e eu não me envolvo nessas coisas? Como eu posso, pensa o jovem cristão, como eu posso, sendo jovem, suportar todas essas coisas que são expostas diariamente diante de mim, me chamando para o erro, me chamando para os desvios? Como eu posso viver assim? Como eu consigo caminhar dia após dia nesse mundo, em meio a
tantos apelos para que eu me corrompa. Como eu posso prosseguir? É simples, eu posso prosseguir porque as promessas de Deus já estão se cumprindo em mim. Ele já está construindo a sua santidade na minha vida. E essa concretização de suas promessas em mim são a causa porque eu não me envolvo com as corrupções que há no mundo.